Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, eu sou bruxo, tarólogo e eu moro aqui em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Esse é o vídeo que entra no quadro Vida na Dinamarca. Gente, se vocês estiverem escutando barulho de carro, é porque eu deixei a porta aberta. Acabou de parar de chover, então eu deixei a porta aberta, então... Agora são 6h10, horário aqui de Copenhague. Hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro. Então o povo tá zanzando na rua, então se tivesse barulho, sorry. Esse vídeo é o seguinte, eu quero desabafar com vocês. Eu moro aqui na Dinamarca desde 2020 e eu estudava antes na USP Plus e durante... Esse vídeo é o seguinte, é um desabafo de um residente aqui na Dinamarca. Desde que eu me mudei para a Dinamarca, eu estudei dinamarquês pela USP Plus e todas as vezes não, 3 vezes que eu cheguei no nível 4 de dinamarquês, minha cabeça parecia que estava explodindo, porque é uma língua muito difícil, é muito complicado. Então, a primeira vez que eu peguei um break, que foi na época do meu divórcio, eu estava no nível 3 e precisei pedir um break porque eu estava me mudando de apartamento, estava resolvendo meu divórcio, minha cabeça não estava para curso e eu peguei um break de 6 meses. Depois de 6 meses eu voltei para a escola, mandei e-mail para eles, e aí eu voltei ao nível 2. Estudei, passei. Quando eu cheguei no nível 3, quando eu passei pelo nível 3 e fui entrar no nível 4, foi quando eu tive uma grande depressão. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo que foi um relacionamento terrível. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link. Mas eu entrei numa depressão grande, eu trabalhava à noite no hotel, e precisei me ausentar do hotel por algumas semanas, precisei mudar do turno da noite para de manhã no hotel e eu tava em depressão e acabei pedi mais um break na escola e foi uma fase bem pesada para mim, até eu me sentir bem e conseguir voltar ao estudo, e aí foi quando eu voltei pela terceira vez. E aí depois eu voltei ao dinamarquês, eu sempre estudei na USP Plus. E aí quando eu chegava no nível 4, a minha cabeça parecia que ia explodir porque era muita informação, a gramática é muito difícil, você passa a escrever mais e é muito complicado. E aí novamente eu pedi um break. E aí eu fiquei 2 anos ausente da escola e de vez em quando eu acordo, eu ponho uma série para assistir em dinamarquês, de vez em quando eu escuto uma rádio, de vez em quando eu pego um livro em dinamarquês. Eu tenho alguns livros, mas são livros infantis, e dou uma lida, saio à noite, quando não tem nenhum brasileiro por perto. Eu me sinto mais à vontade para arranhar o meu dinamarquês, e aí eu falo, e quando eu não entendo eu pulo pro inglês. Mas desde que eu me mudei para esse apartamento e desde que a minha vida ficou mais calma e estável, eu venho sentindo a vontade de voltar para a escola, porque agora agora eu moro sozinho, eu não tenho roommate, eu não tô casado, não tenho roommate, eu tô sozinha, minha vida tá estável. Então eu pensei, cara, eu quero voltar para a escola e dessa vez eu vou até o fim, porque eu quero o diploma, o certificado e quero falar fluente. Esse é o lugar onde eu quero comprar A Dinamarca é o local onde eu pretendo comprar meu apartamento. Eu quero morar em Copenhague, eu me sinto feliz aqui, eu odeio o verão. Então, esse é meu país, essa é a minha cidade, Copenhague. E aí eu escrevi para uma escola diferente, porque eu não queria voltar para a USP Plus, eu acho que não... Sei lá, eu senti a necessidade de sair da USP Plus, já tinha oficializado isso por e-mail há 2 anos atrás, e aí eu pesquisei escolas de dinamarquês, vi alguns reviews, e aí eu mandei um e-mail de interesse. Responderam meu e-mail e falaram, olha, a gente precisa fazer uma reunião, um meeting para a gente conversar e ver qual é o nível que você vai entrar, porque você está 2 anos afastado. Então, semana passada eu tive essa reunião, esse meeting, e eu queria muito poder voltar do nível 1, porque a gramática me pega bastante. Mas a mulher que fez esse meeting falou, não, a gente tem que marcar a reunião primeiro e ver se você sabe alguma coisa ou não. Então eu entrei no meeting, o que era para ser 1 hora de meeting durou 10 minutos, porque ela disse que eu tava bem demais para um iniciante. Então ela falou, eu preciso passar isso para a coordenadoria e eles vão agendar com você para a semana que vem e você vai ter
um teste já com outro professor, já num nível mais avançado, para ver o que ele acha. Eu quero uma segunda opinião. Tudo bem, recebi um e-mail, escolhi o dia, foi ontem, quarta-feira, reunião seria das 9 da manhã às 10 da manhã, então entro nessa reunião com esse professor e ele me fez algumas perguntas, eu tive que ler alguns textos, eu tive que montar algumas frases, tive que escrever um pequeno texto para ele em dinamarquês. But could you please find some kind of picture identification? Yes. Alright, I take both, so that's my passport. Yeah, that's all I need, And then thank you. residence, Thank you. if you did it. Yeah, perfect. Godt. Hvor bor du? Jeg bor i på Amager. Bor du i hus eller i lejlighed? Jeg bor i lejlighed. Godt. Bor du alene, eller bor du sammen med nogen? Nu jeg bor alene. Okay. Hvor mange værelser har du? To værelser. Ved du, hvor dine naboer kommer fra? Jeg ikke noget. Er du glad for din lejlighed? Ja, jeg er glad. Så har jeg lige nogle spørgsmål om dit arbejde også. Hvad laver du? Jeg arbejder på hotel. Ja. Arbejder du fuld tid? Ja. Mange dage om ugen arbejder du? Jeg arbejder mandag til i dag mit fridag. Hvad sprog taler du på dit arbejde? Portugisisk og engelsk. Mm-hmm. Ja. Er du glad for dit arbejde? Ja, jeg er glad for mit arbejde. Jeg arbejder 4 år. Jeg elsker mit job. Okay, dejligt. Tak for det. Skal du se, nu gør jeg lige noget her. Wesley, jeg vil gerne have, at du fortæller mig, hvad du kan se på det her billede. Julius arbejder på café, jeg tror. Mm-hmm. Fordi jeg i en bil, jeg kan se mange brød, små brød. Mm. Ja. Okay. Godt. Så det næste, jeg skal bede dig om, det er at kigge på det her billede. Og så står der 3 noter her, og jeg skal bede dig om at stille 3 spørgsmål på den så. Har du en pause, den du arbejder? Og hvor mange kolleger har du? Godt. Så det næste, vi skal, det er en læsetekst. Så jeg har lige den her lille tekst her. Så start med at læse teksten, og så tager vi spørgsmålet bag. Så read. Ja. Hvor kommer Ida og Adam fra? Det kommer fra Danmark. Ja. Hvor mange børn har de? 2. Det har 2 børn. Ja, det kan vi godt skrive. Hvor gammel er Saga? Saga er 30 år. Spiller børnene fodbold? Ja, Sara og Emil player football. Ja. Hvornår spiser familien aftensmad? Klokken 6. Bor de i en stor by? Det bor en stor hus. Bor de i en stor by?
hus. Ja. På et stort hus, det er rigtigt, men bor de i en stor by? Hvad er Idas arbejde? Ida er arbejder frisør. Det er frisør. Hvad laver familien efter maden? Det ser TV og går en tur. Det er super. Så har jeg lige noget, sådan out. Han arbejder altid om aftenen. 3. Lydia, hun er meget glad for skolen. Pædagog, lærerne. 4. Gæsterne kommer klokken 36. Er meget glad, og han hilser aldrig. Carlos arbejder som kok. Det sidste, jeg skal bede om, er at skrive en lille tekst om dig selv. Aí ele precisava passar esse meu teste para comum, para ver se seria de graça, porque o teste dinamarquês para quem é residente é de graça. Só que eu já tô aqui há 5 anos, então ele falou, olha, eu não sei se ainda cabe o de graça para você ou se o seu tempo já expirou, e aí se expirar você tem que pagar um depósito de 2.000 coroas, ou pode ser que eles te cobrem 2.000 por mês. Eu falei, tudo bem, se for 2.000 por mês eu não vou pagar, porque daí é too much, mas se eu tiver que pagar um depósito de 2.000 eu pago. E aí, passei no teste ontem, hoje eu recebi um e-mail e eu vou ler pra vocês. Eu sei que tem muita gente que tá aqui por conta das fofocas, né, do Wesley Responde, mas eu gosto de compartilhar minha vida e esse é um pequeno nicho onde eu faço isso. Prezado Wesley, você demonstrou interesse em iniciar um módulo 3 de dinamarquês na escola. Eu não vou falar o nome da escola, tá, gente? Sorry. Podemos oferecer para você as seguintes aulas. A aula noturna, que foi o que eu pedi porque eu trabalho de dia. Então, a aula noturna de segunda e quarta-feira. Eu tinha pedido terça e quinta, mas não tem. Tudo bem, paciência. Graças a Deus eu consegui uma aqui. Então, oferecemos para você a aula noturna na segunda e na quarta-feira, das 6h45 da tarde às 8h45 da noite. Você gostaria de iniciar essa aula na próxima semana? Assista esse vídeo, leia os seguintes requisitos para aula online. Aí eles mandaram um link aqui que eu já assisti. Nas aulas online, todos os alunos devem estar presentes nas aulas 2 vezes por semana e informar o professor sobre a ausência por e-mail caso não possam comparecer. Deve ser utilizado um computador ou laptop com webcam. Dispositivos móveis não são permitidos. Manter a câmera sempre ligada, ter uma conexão Wi-Fi estável. Senta-se num local tranquilo, sem outras pessoas por perto, para garantir a privacidade. E a lição de casa deve ser entregue ao professor. Confirme que você concorda com esses termos e condições. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. E aí eu respondi esse e-mail super feliz, falando que sim, eu confirmava. E aí eu já recebi um outro e-mail que já é me colocando na classe. Então, temos o Wesley Noturno de volta ao teste dinamarquês. Eu tentei na ousadia pôr a minha câmera aqui, filmando enquanto eu conversava algumas coisas com o professor. E vou mostrar muito por alto. Meu dinamarquês, gente, se eu não tiver uns drinkzinhos, ele é bem travado. Eu fiquei 2 anos só falando besteira com os machos nos bares. Mas é isso, só queria compartilhar isso com vocês. E todas as segundas e todas as quartas estarei eu aqui, estudando dinamarquês. E agora, um foco objetivo. E é isso. Ah, eu vou só dar um update. A Rainha de Copas, Wesley Responde, ele me respondeu hoje, vai mandar um update. Então, se eu já tiver esse update ainda hoje ou até amanhã às 2 da tarde,
eu gravo pra vocês o update da Rainha de Copas. E era só isso mesmo. Um beijo pra todos vocês e nos vemos em breve com mais um Wesley Responde. Ah, me segue lá no Instagram, tá? Wesley Noturno. Lá no Instagram eu mostro tudo em tempo real, então por favor, me siga no Instagram, Wesley Noturno. Deixe seu like, isso é muito importante. O YouTube vê a interação de vocês em todos os meus vídeos, me ajuda aqui na plataforma. Derhypar no vídeo, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de conteúdo mais pessoal, mas todos os vídeos são importantes pra mim, porque é assim que o YouTube entrega para as pessoas. E se você mora na Dinamarca, não venha julgar meu dinamarquês, por favor, porque um dia você foi que nem eu. School.